pela atenção, né? E agora nós vamos passar a palavra para o doutor Alexandre Lemos. Com a palavra, doutor Alexandre. Boa noite a todos, né? Querendo inicialmente agradecer aí pelo convite feito aí pela Liga, né? LAUEM, Liga de Emergência e Urgências aí da Faculdade de Medicina do Estado de Minas Gerais, na pessoa aí do presidente da LAUEM, Matheus Cardoso. Queremos agradecer também aí o convite da COLI por meio do senhor Jorge Carvalho, do Anderson Gonçalves, né? Então é um prazer para mim estar aqui nessa aula. E quando eu vejo aí o rostinho do Matheus aí, de outros estudantes, a gente se relembra um pouquinho lá do tempo de faculdade, né? E dá aquela certa nostalgia, né? E é muito bom parabenizar aí a todos os membros da Liga, porque se vocês estão na Liga, é porque vocês desejam ter um saber a mais, um conhecimento a mais, né? Acho que esse que é o objetivo principal da Liga, né? Fornecer aí outras aulas, outros instrumentos, outras formas de se obter esse conhecimento, né? Então, parabéns aí a todos os membros aí da Liga. Muito bem. E esse novo normal, né? Nós estávamos aí à distância, a pandemia propiciou isso, né? Eu moro aqui em Belo Horizonte, então não conheço Passos, e quando tiver a oportunidade de forma presencial, será um prazer estarmos aí juntos também, né? Bem, então vamos iniciar a aula de hoje, que é uma aula sobre... Vou compartilhar aqui, ó. Bem, uma aula sobre estratégias clínicas e cirúrgicas que reduzem transfusões de sangue, né? Então, meu nome é Alexandre, eu sou médico aqui em Belo Horizonte e, como eu disse aí, ó, fico aí lisonjeado pelo convite. Vamos passar aqui, ó. Isso, vamos lá. Então, eu sou graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, tenho residências médicas em clínica médica, no Hospital João de Três, aqui da rede FEMIC, e em cardiologia no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Não tenho conflitos de interesse financeiros nessa palestra. Por que é importante essa aula? É importante vocês, alunos de medicina e médicos, né, também que estão assistindo a essa palestra e outros profissionais da saúde. Porque no Brasil, a demanda de sangue cresce a cada ano, né? E as doações não acompanham essa demanda de sangue. Então, sempre fica um déficit, ano a ano das doações. Por isso, volta e meia tem essas campanhas para doações de sangue, né? Então, tem essa informação aqui, que é um pouco antiga, mas ainda reflete a realidade de hoje, né? De fato, a gente comprova isso com algumas reportagens aqui do Brasil que mostram essa falta de sangue nos bancos de sangue, nos hemocentros, né? Essa matéria aí de 31 de março do ano passado, bem no início da pandemia, e a pandemia ainda piorou a situação, né? Porque os níveis de doação e os níveis de estoque nos bancos de sangue caíram ainda mais, né? Bom, por isso surge aquela pergunta, que é a pergunta desse artigo, né? Lá da Jornal Sul-Africano de Anestesia, fez essa pergunta, né? O que fazer se não tem sangue disponível, mas o paciente está sangrando, né? Então, essa é a grande questão, a grande dúvida, né? Como nós podemos tratar de uma forma com qualidade de um paciente não tendo sangue? Bom, desculpa aí, acho que desfocou um pouquinho o slide. Esse estudo da Medicine Transfusion, ele observou, estudou, lá em 2011, né, todas as transfusões. E ali eles chegaram a um número que nos deixa bastante alarmados, né? 88% das transfusões de glóbulos vermelhos poderiam ser evitadas, sendo que 59% foram inapropriadas, não tinham indicação, e 29% tinham uma indicação incerta. Ou seja, apenas 12%, né,
das transfusões tiveram uma indicação apropriada, baseada em evidências, foram indicações corretas, né? De acordo com essa revisão. Essa outra revisão, muito interessante, mostrou em 45 estudos, numa população no universo dos mais de 270 mil pacientes, e mostrou em 42 desses 45 estudos que o risco da transfusão foi maior do que o benefício, né? Em outros 18 estudos, 17 deles mostraram que transfusões de sangue é indicativo de aumento de mortalidade. Então, veja só, então a importância de nós falarmos, conversarmos sobre alternativas às transfusões de sangue, né? Então, por isso é muito importante, né? Na faculdade, se tratar disso. Vocês estão em formação acadêmica, ter esse conhecimento, essa noção, essa ideia, e de ver a fundo, né? Os estudos, nós vamos mostrar aqui alguns deles, que mostram isso, né? Será que sangue salva a vida mesmo? Será que a ciência comprova isso nos dias de hoje? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Bom, vamos começar aqui alguns estudos que falam sobre o impacto das transfusões em cirurgias cardíacas, né? Então, são citados aí alguns desses estudos e que eles mostram que transfusões de sangue podem aumentar o risco de morte. Então, veja bem, a ciência, esses artigos não são desse ano, não são do ano passado, são mais antigos, mas que refletem a realidade. Cada vez fica mais claro, os estudos científicos mostram que quanto mais transfusão, maior a mortalidade, maior a permanência hospitalar, maior risco de complicações. E esses estudos mostram isso, né? Todos esses citados aqui mostram esse impacto, né, negativo das hemotransfusões. Bom, esse estudo, né, observacional, descrito lá publicado na American Journal of Medicine, em fevereiro de 2014, né, mostrou essa questão, né, o impacto de uma abordagem mais restritiva, uma estratégia mais restritiva de transfusão de sangue nos eventos clínicos, né, nos desfechos clínicos. Mais uma meta-análise, uma revisão sistemática, né? Então, mostrou que as transfusões de sangue aumentam a mortalidade intra-hospitalar, a mortalidade total é aumentada e também os ressangramentos. E essa meta-análise também mostrou que níveis de hemoglobina de 5 a 6 são bem tolerados em pacientes com uma normovolemia, né? Sem alteração da extração do carreamento de oxigênio. Então, vejam só, às vezes aquelas metas, né, aqueles números que vêm na nossa mente, hemoglobina de 7 é igual a hemotransfusão, hemoglobina de 8, hemoglobina de 10, enfim, esses números não estão batendo com a realidade científica, né, com as melhores evidências que nós temos atualmente. Então, isso tudo mostrou níveis de 5, até mesmo de 5 de hemoglobina, os pacientes toleram se estiverem normovolêmicos. Bom, esse outro estudo, publicado na Annals of Thoracic Surgery, mostrou que menos é mais, né? Então, mostrou em 10 mil, quase 11 mil pacientes submetidos à cirurgia de revascularização miocárdica, que mesmo uma unidade de sangue foi associada a uma sobrevida significativamente pior e maior tempo de permanência hospitalar após a cirurgia, né? Então, vejam só aí mais um artigo mostrando isso, né? A piora, né, desses pacientes que estão recebendo a hemotransfusão. Então, o que fazer, né? Se nós temos um paciente com anemia, o que nós devemos fazer? Devemos pensar inicialmente nas opções terapêuticas. E quando nós falamos em opções terapêuticas, às vezes isso parece uma coisa muito complexa, muito difícil, muito cara, mas quando a gente vai ler um pouquinho sobre isso, né, as alternativas, as opções que nós temos, a gente vê que não é bem assim, né? Igual essa foto aí mostrando, né? Nos faz pensar uma coisa, mas na verdade é outra. Então, as opções elas são simples, elas são seguras, são eficazes, né? Bom, até mesmo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, já vem demonstrando essa preocupação no uso clínico do sangue. Essa
matéria, né, uma delegação de 194 países que se reuniram lá em Genebra. Essa matéria foi publicada lá em maio de 2018. Ela mostrou que a OMS está preocupada em evitar as hemotransfusões. E para isso, ela determinou, delineou esses passos, né, ou essas metas aqui, né? Então, prevenção, diagnóstico precoce, tratamento da anemia, correção da anemia, reposição dos estoques depletados de ferro antes de uma cirurgia eletiva. Nós vamos ver que isso é importante. O uso de alternativas simples à transfusão, tais como fluidos, né, de reposição intravenosa, são seguros, são menos caros, eles podem ser efetivos, né, são efetivos. E, claro, uma boa anestesia e um manejo cirúrgico adequado, isso é importantíssimo, né? Essa é uma preocupação também, não só da Organização Mundial de Saúde. Aqui no nosso país, no ano passado, foi feita uma recomendação, né, da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão ao Ministério da Saúde. Então, o Ministério Federal recomendou a definição de protocolos e diretrizes para evitar transfusão de sangue. Então, isso foi do ano passado, né? E ainda está sendo discutido. Essa recomendação, lá de julho do ano passado, foi direcionada ao ministro da Saúde na época, general Eduardo Pazuello, e mostrou ali alguns dos pontos dessa recomendação é que as técnicas alternativas de transfusão de sangue, obrigação do Estado em disponibilizá-las, né? Então, olha só, até mesmo o Ministério Federal está preocupado em dar esse tratamento de qualidade para os pacientes, evitando o uso indiscriminado, excessivo, exagerado e sem indicação das hemotransfusões. E foi citado nessa recomendação esse estudo das opções terapêuticas para minimizar a transfusão de sangue halogênico e seus efeitos adversos em cirurgia cardíaca, foi uma revisão sistemática publicada na Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, pelo doutor Antônio Alceu dos Santos, né? Foi citado esse artigo, nós vamos ver aqui alguns pontos desse artigo, né? Esse artigo ele mostrou que existem múltiplas estratégias clínicas e cirúrgicas para otimizar a massa de eritrócitos, de glóbulos vermelhos, e o estado da coagulação, para minimizar aí as hemotransfusões, o uso de hemotransfusões, né? Então, uma equipe do Dr. Alceu, uma equipe de cirurgiões cardíacos lá do Hospital Beneficência Portuguesa. Nesse artigo, é que nós vemos de uma forma bem prática, bem resumida, bem direta, estratégias para minimizar transfusões de sangue halogênico no pré, no intra e no pós-operatório. Então, nós temos essas três colunas que mostram alguns passos, que às vezes eles se misturam, né? Então, primeiro passo, pré-operatório, otimizar a massa eritrocitária, o status da coagulação, né? Nós vamos ver algum desses passos mais à frente, né? Então, por exemplo, diagnosticar e tratar a anemia, né? Se o seu paciente vai para uma cirurgia eletiva, você tem que tratar a anemia dele, né? Isso é importante, o prognóstico pós-cirúrgico. Tratar das plaquetopenias, suspender medicamentos que vão alterar a coagulação, como o uso de anticoagulantes, antiplaquetários. A nutrição desse paciente é importante, né? O planejamento operatório, tão importante em todos os casos, em especial para se evitar uma hemotransfusão. Minimizar a perda de sangue, principalmente durante a cirurgia e no pós-cirúrgico. Por exemplo, medidas simples como reduzir flebotomias rotineiras, né? Às vezes se pede muitos exames, no CTI, por exemplo, tem a famosa rotina, né? Vamos pedir a rotina, pede de manhã, pede à tarde, e acaba pedindo exames que são feitos, o mesmo exame 2 vezes ao dia, sem uma necessidade, uma indicação verdadeira, né? Microcoletas de sangue, usar tubos pediátricos, né? Então, você quer fazer um hemograma, um ionograma, você vai precisar de 5 ml de sangue, né? Um tubinho com menos quantidade, com ml ou menos, você já consegue ter esse exame, né? Técnicas cirúrgicas menos traumáticas, isso é importante. Cuidado com a temperatura corporal do paciente durante a cirurgia, instrumentos cirúrgicos, hemostáticos, medicamentos que vão te ajudar na hemostasia, na coagulação. Veremos duas alternativas que são intraoperatórias, que é a hemodiluição normovolêmica aguda e a recuperação sanguínea intraoperatória, ou a autotransfusão. Nós vamos ver um pouquinho com detalhes essas duas medidas, que são bem práticas, bem simples de se realizar. E, claro, a tolerância à anemia, né? Isso é muito importante. Nós temos que ajudar o paciente a tolerar a anemia, né? Às vezes o paciente está tolerando a anemia, mas o médico não está tolerando, né? Então, nós devemos pensar um pouquinho mais, ter um pouco mais de calma, de tranquilidade, para poder tratar essa anemia de uma forma correta, otimizar
a entrega de oxigênio, né? Talvez melhorar a oferta de oxigênio para esse paciente, reduzir dor, febre, né? Pacientes, né, em CTI, sedação adequada, ventilação mecânica em alguns casos, tudo isso para poder reduzir o consumo de oxigênio e ajudar o paciente a tolerar a sua anemia sem necessidade de uma hemotransfusão. Bom, então, vamos rever aqui algumas dessas medidas, né? Pré-operatório, então, é fundamental otimizar a massa eritrocitária, tratar a anemia, repor, né, se necessário, ferro, ácido fólico, vitamina B12, né? Em alguns casos, dar a eritropoetina, né, que é um medicamento que ainda alguns médicos, a gente sente, né, um certo receio de usar a eritropoetina em doses, nós vamos ver aqui, doses aí de 300 a 600 unidades por quilo por semana, né? São doses geralmente muito maiores daquelas utilizadas, por exemplo, no paciente com HIV, nos pacientes renais crônicos, né? Então, são doses maiores, mas que são seguras, os estudos mostram que essas doses são eficazes, nós vamos ver um pouquinho mais à frente também. Bom, por que é importante falar sobre anemia e tratar essa anemia no pré-operatório? Porque cerca de 1/3 das pessoas no mundo são anêmicas. Olha a prevalência da anemia em nosso meio, né? Certamente que no Brasil não deve fugir muito desse número, né? Bom, por que é importante tratar, né, a anemia pré-operatória? Esse estudo, publicado no Lancet em 2011, com um número aí de pacientes, né, de 227 mil pacientes, primeiro esse número, mais uma vez, né, de 1/3 mais ou menos, apresentava essa anemia pré-operatória. E essa anemia, mesmo em grau moderado, ela está associada a um risco aumentado de morte e mortalidade em 30 dias, em pacientes submetidos a cirurgias não cardíacas importantes. Então, por isso é importante tratar a anemia no pré-operatório, né? Também diagnosticar e tratar a plaquetopenia, né? Talvez usar alguns medicamentos que vão estimular a produção de plaquetas, né? Como aí o Eutrobompag, né? Revolade, ou Preobecina, hemoglobina humana, são medicamentos que podem melhorar a função plaquetária. No intraoperatório, uma medida simples, né? Permitir hipotensão moderada durante o sangramento. Então, se o paciente está sangrando, se a pressão dele está alta, o sangramento vai piorar. Mas se ele está com uma hipotensão moderada, ali controlada, esse sangramento vai ser menor. Então, tolerar pressões arteriais médias entre 50 e 65 milímetros de Hg, ou pressão sistólica de 80, 90, no paciente normotenso, é você reduzir o sangramento nesse tipo de paciente. Então, são medidas importantes para o anestesista estar atento, né? Agentes hemostáticos sistêmicos, já comprovadamente aí úteis no tratamento desses pacientes, o ácido tranexâmico antitrombolítico, antifibrinolítico, desculpa, né? O ácido aminocapróico, a vasopressina, que vai ajudar na adesão plaquetária. Então, são alguns agentes hemostáticos que vão reduzir o sangramento, vão melhorar a hemostasia e vai economizar sangue do paciente, sem dúvida nenhuma. Sobre o ácido tranexâmico, hoje ele já é comprovadamente muito útil em cirurgias, né, no trauma, se utilizado precocemente, né, até 3 horas. Então, é feita ali uma dosagem escalonada, né, com o tempo, e isso tem bons resultados na questão de redução da necessidade de hemotransfusão. No intraoperatório também outros, né, medicamentos que vão ajudar na hemostasia, já citamos a desmopressina, também a vitamina K, fatores de coagulação, complexo protrombínico, né, são alternativas que nós podemos usar para melhorar a coagulação e evitar o uso do plasma fresco congelado. Todas essas opções, né, tem estudos que mostram a eficácia, né, a validade deles no uso para se evitar o uso do plasma fresco congelado, por exemplo. Agora, aqueles métodos, né, aquelas alternativas intraoperatórias que eu havia mencionado antes, a hemodiluição normovolêmica, né, o que é isso? Né? É uma alternativa simples, o anestesista ele sabe fazer e pode ser feito, né, em grande parte das cirurgias. Né? O que consiste nisso? Então, aí na figura A, nós estamos vendo aí o paciente já na indução anestésica, e é feito aí o seguinte: então é coletado
o sangue desse paciente em bolsas. Nós estamos vendo a bolsa ali abaixo do nível dele, né, dessa mesa cirúrgica. E, ao mesmo tempo, é infundido um expansor para manter a normovolemia. Então, quer dizer, ele tá sendo coletado um sangue que é mantido ali em bolsas, conectado ao paciente, né? Esse sangue não é estocado, não é retirado do paciente, mas ele continua conectado. Nós vamos ver uma figura aí depois real, uma foto real. E, à medida que vai se retirando esse sangue do paciente, é reinfundido um soro, né, um cristalóide, um colóide, para poder manter a volemia, a normovolemia do paciente. Ou seja, podemos dizer aqui que é um sangue diluído, um sangue mais ralo, por assim dizer, né? Então, aquele sangue que ele vai perder durante a cirurgia vai ser um sangue com menos hemoglobina. E aí, ao final da cirurgia, na figura B, né, esse sangue está ainda conectado ao paciente, esse sangue vai ser reinfundido. É o próprio sangue do paciente, né, suas próprias características genéticas. Então, o melhor sangue possível, que é o sangue do próprio paciente. Então, no final da cirurgia, essa bolsa é elevada e esse sangue retorna para o paciente, esse sangue concentrado, por assim dizer, né? E aí vai restabelecer aquela perda de sangue, aquela volemia que ele perdeu durante a cirurgia. E tá aí a foto real, né? Temos aí à esquerda duas bolsas com esse sangue coletado antes da cirurgia, e à direita está aí as soluções cristalóides são repostas no paciente ao mesmo tempo. E ao final da cirurgia, esse sangue retorna para o paciente. Vejam que as bolsas de sangue estão conectadas ao paciente, né? Elas não foram retiradas, estocadas, não. Está ali do lado do paciente. Se ele tiver um sangramento maior, inesperado, durante a cirurgia, o anestesista vai e eleva essa bolsa de sangue, né, ali no pé operatório, para poder melhorar a volemia, o transporte de oxigênio pelo paciente. Já a recuperação sanguínea intraoperatória, né, é feita por uma máquina muito semelhante à circulação intracorpórea. Essa máquina, nós vemos aí uma bolsa, o sangue que é perdido numa cavidade abdominal, por exemplo, ele é aspirado pelo cirurgião. Esse sangue vai para essa máquina, ele é ali filtrado, tratado, tem um refúgio, né? Ele recebe ali soluções, e aí, após esse processamento por essa máquina que recupera as células sanguíneas, esse sangue, né, é reinfundido no paciente. Então, mais uma vez, é o sangue do próprio paciente, é o melhor sangue possível para ele receber, né? Então, essa autotransfusão é uma verdadeira reciclagem, né? Uma autotransfusão intraoperatória é o melhor sangue que o paciente pode receber, né? Seu próprio sangue seguro. Bem, aí está o esquema do Cell Saver, que é uma das marcas dessas máquinas que recuperam sangue intraoperatório. Então, esse sangue que ele é aspirado, ele vai para um filtro, né, coletor. Ali são adicionados algumas soluções, anticoagulantes, né, para manter o fluxo na máquina. E esse sangue ele é filtrado, tem um refúgio e ele é limpo, né, das impurezas, de gordura, enfim, de outros resíduos ali teciduais durante a cirurgia. Esse sangue ele é reinfundido no paciente de uma forma segura, né, e reduz bastante a necessidade das hemotransfusões durante ali o ato cirúrgico. Aí tá algumas dessas máquinas, né? Todas elas são máquinas que recuperam células sanguíneas pré-operatórias, intraoperatórias. Bom, falamos isso aqui um pouquinho já, né, sobre minimizar a perda de sangue, reduzir a retirada de sangue sem necessidade para exames de rotina, né, fazer somente os testes essenciais, né, economizar o sangue do paciente. O paciente no CTI, por exemplo, tirando ali 2 tubinhos de sangue, 10 ml, 2 vezes por dia, 20 ml, B7, né, aí você já tem a conta aí de quanto sangue ele perde durante uma semana de internação, né? Fora ali aqui pegando veia, né? Então acaba perdendo sangue de forma iatrogênica, nós queremos evitar isso, né? Muito bem, esse estudo aí, uma população de mais de 60 mil pacientes, publicado na Anestesia em 2019, ele mostrou que não havia diferença significativa na mortalidade em níveis mais baixos de hemoglobina, naqueles não transfundidos, pode contribuir para a discussão em torno da tolerância dos menores limiares transfusionais. Então, não existe um número mágico.
Nós temos que ver o paciente, né? Temos que examinar o paciente, ver como ele está. Sempre falamos que a clínica é soberana, né? Então, você pega a hemoglobina de 7, de 6, mas o paciente está bem, está conversando, sem dispneia, será que há necessidade de fazer uma hemotransfusão com todos os seus riscos, enfim, todas as repercussões que isso pode trazer? Então, nós temos que tolerar, aprender a tolerar menores níveis de hemoglobina, né? E é isso aí que fala para a gente esse slide, a tolerância à anemia, né? A otimização da oxigenação, nós temos que ajudar o paciente a tolerar a anemia, né? Então, o paciente está com adequada oferta de oxigênio, né? Em alguns casos até mesmo necessidade de ventilação mecânica, tratar o choque, isso é importante, né? Você tem que ter uma volemia adequada para esse paciente ter uma perfusão e oxigenação teciduais, otimizar o volume circulante para isso, usando cristalóides, colóides, né, que estão disponíveis em todo lugar. Minimização do consumo de oxigênio, né? Então, se o paciente está sentindo dor, ele está gastando energia, né? Então, ele não vai tolerar bem a anemia. Se o paciente está com febre, o metabolismo dele está aumentado, ele vai ter um maior gasto energético, vai precisar de mais oxigênio, ele vai sentir mais, vai estar mais sintomático em relação à anemia. Então, nós temos que tratar o paciente, né? Não só nos apegar a um nível de hemoglobina, mas tratar de uma forma global o paciente. Esse protocolo é muito interessante, muito útil, bem prático, né? Estudantes gostam, né, desses protocolos, são bem práticos, bem diretos, certamente vocês vão gostar. Esse protocolo foi produzido justamente pelo Dr. Antônio Alceu, justamente em conjunto, né, com a doutora Alana Castro, que é hematologista e trabalha com hemoterapia, e a doutora Selma Suriano também, que é hematologista. Então, esse protocolo é muito interessante, é o tratamento de anemia e diretriz para terapia com eritropoetina, né? Então, nós vamos ver aqui alguns pontos interessantes desse protocolo e algumas fases, né, da cirurgia. Então, anemia por deficiência de ferro, claro, nós vamos repor ferro, né, algumas medicações aí, em formas de repor esse ferro. Claro, uma via oral teremos uma recuperação mais lenta e a via venosa teremos uma recuperação mais rápida, né? Aí as opções das reposições de feto, fato ferroso através da via endovenosa. Em crianças também temos as opções, né, para tratar, para repor o ferro sanguíneo. E, claro, anemia não é só por deficiência de ferro. Vamos usar os hematínicos, se necessário, né? Também a vitamina B12, o ácido fólico, né? Nutrir bem esse paciente, vitamina C, né? E outras carências nutricionais nós devemos tratar também. Bom, esse protocolo com eritropoetina, ele faz essa esquematização em algumas situações não cirúrgicas e em algumas situações cirúrgicas, né? Nas não cirúrgicas, nós temos a anemia pós-operatória, temos anemia em pacientes de terapia intensiva, na gravidez, na oncológica, né, pós-quimioterapia, na insuficiência renal crônica, algumas doenças hematológicas, pós-trauma, né? Também temos anemia pós-trauma, que é muito comum, anemia em doenças hematológicas, nas colagenoses, anemia por infecção por HIV e em crianças, né? Então, tá aí algumas opções, não vamos detalhar cada uma delas, mas interessante que esse protocolo traz o tratamento a partir do nível de hemoglobina, né? Maior que 10, menor que 10. Então, nós vamos ter uma estratégia um pouco diferente, dependendo da hemoglobina e, claro, do quadro clínico do paciente. Já nos casos cirúrgicos, nós temos as cirurgias eletivas, com risco de transfusão, tendo um prazo maior de 3 semanas, ou seja, você tem um prazo para poder otimizar seu paciente. Temos também a cirurgia eletiva, com risco de sangramento, tendo menos de 3 semanas, é eletiva, mas é uma cirurgia que tem que ser feita mais rápido, e as cirurgias não eletivas. Então, deixa eu passar aqui um pouquinho. Né? Temos aqui algumas orientações do uso da hemoglobina, sempre lembrando, né? A questão das dosagens, a gente vê essas dosagens mais altas mesmo, né? Até 600 unidades por quilo por semana, né? E em crianças, até mesmo dosagens maiores. Chegamos aí até 1.400, 2.000 unidades por quilo por semana em doses divididas, né? Então, é seguro ser usado também em crianças. Isso que eu queria mostrar em cirurgias
eletivas com risco de transfusão, tendo mais do que 3 semanas para se preparar, então se a hemoglobina for maior que 13, não precisa dar eritropoetina, né? Vamos avaliar se é necessário repor ferro, vitamina B12. Se a hemoglobina estiver entre 11 e 13, nós podemos adiar a cirurgia, tratar com ferro, até que a hemoglobina esteja acima de 13. Se a hemoglobina for menor do que 11, aí nós já devemos usar a eritropoetina, né? Lembrar que a cirurgia deve ser feita, tem um prazo de 3 semanas, e tem esse protocolo de usar 600 unidades por quilo, via subcutânea ou endovenoso, 3 semanas, 2 semanas, 1 semana antes da cirurgia e no dia da cirurgia, né? Então, temos esse protocolo aí. Agora, já com menos de 3 semanas, também vamos tentar otimizar esse paciente usando também eritropoetina, se a hemoglobina for menor do que 11. Se a cirurgia for não eletiva, com anemia e risco de transfusão, né, uma cirurgia de urgência, né, emergência, devemos iniciar a eritropoetina imediatamente. 300 unidades por quilo por dia, via subcutânea ou endovenoso, até a cirurgia, e manter esse tratamento no pós-operatório. Importante também lembrarmos da suspensão de alguns medicamentos, né? Se a cirurgia é eletiva, vamos suspender esses medicamentos antiplaquetários, anticoagulantes, com os dias suficientes para se evitar sangramento aumentado no operatório. Então, está aí esse protocolo, está nesse site Bloodless, né? Que é um site em português, tem várias outras matérias, né, interessantes, né, artigos científicos, e esse protocolo pode ser encontrado lá gratuitamente. Queremos agradecer pela atenção, a gente agradece mais uma vez, né, a oportunidade nós temos de falar, de conversar sobre opções terapêuticas, as hemotransfusões, e isso é importante, né, abrir a nossa mente, a nossa qualidade como médicos, né? Vocês, como estudantes de medicina, claro, estão preocupados com isso, em serem bons médicos, médicos que saibam tratar seus pacientes, saibam ouvi-los, saibam seguir aquilo que eles estão sentindo, e não só se basear no nível X, Y, Z de hemoglobina, e tratar isso de uma forma que todos estão acostumados, ou que é mais fácil fazer, né? É muito mais fácil prescrever o sangue, né? Mas nós temos opções são simples, são seguras, são disponíveis, e nós podemos sim usá-las para poder dar um tratamento de melhor qualidade para o paciente. É isso que nós vimos nas evidências científicas. Quanto menos sangue, melhor vai ser seu tratamento, melhor vai ser o desfecho clínico cirúrgico daquele paciente à sua frente, menos infecções, menos morbidade, menos tempo de internação, menos mortalidade. Então, muito obrigado. Deixa essa frase para nós pensarmos, né? Não é porque certas coisas são difíceis que nós não usamos, é justamente porque não usamos que tais coisas são difíceis, né? Então, vamos aí seguir em frente, ousando, enfrentando aí esses desafios que nós temos à frente e vocês também terão à frente. Muito obrigado.